Daniel cresceu à sombra de Clara, sua irmã perfeita, ouvindo todos os dias que ele era o erro da família. Nenhum esforço era suficiente. Nenhum sorriso conquistava, enquanto Clara recebia amor e aplausos. Mas sob a superfície dessa família exemplar, existia um segredo devastador. Eu era apenas uma boneca. Você acha que eu tinha uma vida fácil? Você achava que era o único a sofrer? Clara também era prisioneira de expectativas que nunca escolheu. Entre mágoas silenciosas, revelações enterradas e um passado que nenhum deles conhecia por completo, os dois irmãos descobrem que a verdadeira prisão nunca foi o desprezo, mas a necessidade desesperada de serem amados por quem nunca soube amar. Comente aqui de onde está assistindo, se inscreva e deixe seu like. A memória mais antiga de Daniel é o silêncio. O silêncio que seguia suas pequenas vitórias. O silêncio que ecoava quando ele entrava em um cômodo. O silêncio que respondia suas perguntas. Mãe, olha, tirei nota máxima na prova de matemática hoje. Que bom, filho. Coloca aí na mesa. Preciso terminar o jantar antes que seu pai chegue. Aquele jantar de terça-feira era como todos os outros. Comida quente, conversas frias. Daniel olhava para a comida enquanto seus pais conversavam com Clara sobre seu dia. Ele aprendeu a se tornar invisível antes mesmo de saber amarrar os próprios sapatos. E como foi a apresentação de piano hoje, Clara? Foi incrível! A professora disse que posso tocar na apresentação de fim de ano. Isso é maravilhoso, meu amor. Vamos comemorar no fim de semana. Daniel puxou a manga do casaco do pai. Pai, eu também tenho uma notícia. Tirei nota máxima na... Agora não, Daniel. Clara está falando da apresentação. A casa do Silva era um lugar de ecos e sussurros. Uma casa de paredes finas, onde Daniel ouvia cada elogio destinado à irmã. Uma casa onde a luz parecia sempre mais brilhante no lado de Clara. Daniel é um menino muito inteligente, mas precisa se esforçar mais para se concentrar nas aulas. Ele sempre foi assim, sempre nos dando trabalho. Clara, por outro lado, é uma aluna exemplar, talentosa, educada, atenciosa. Nossa princesa, ela sempre soube o que fazer. Daniel aguardava no corredor. Aos 8 anos, já sabia que era o outro filho, o que dava trabalho, o que precisava melhorar, o que nunca era suficiente. Talvez se eu correr mais rápido, pular mais alto, gritar mais forte, talvez eles me vejam. Na festa de aniversário da família, o ritual se repetia como uma peça de teatro bem ensaiada. Clara no centro, iluminada pelos sorrisos dos pais, enquanto Daniel observava das sombras. Vem cortar o bolo, Clara. É seu momento. Daniel avançou, segurando a faca por um segundo. Não, filho. Clara deve fazer isso. Você já é bom o suficiente só para aparecer aqui. As palavras caíram como pedras. Daniel retrocedeu. O sabor do bolo nunca foi tão amargo quanto naquele dia. Os anos passaram como páginas de um livro que ninguém queria ler. Daniel cresceu em silêncio, aprendendo a não esperar nada. Clara cresceu sob holofotes, aprendendo a nunca falhar. Na adolescência, as feridas tornaram-se cicatrizes visíveis. Daniel refugiou-se na solidão. Suas notas caíram. Seu sorriso desapareceu. O que está acontecendo com você? Por que não pode ser como sua irmã? Ela nunca nos dá trabalho. Talvez porque eu não sou ela. Exatamente. Você nunca será como Clara. Ela é a pessoa que a gente esperava. Você é o erro que fizemos. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Daniel as carregou por anos, tatuadas em sua mente, confirmando o que sempre suspeitou. Não era amado, apenas tolerado. Clara, no quarto ao lado, escutou tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Ela era a favorita, a perfeita, a esperada. Mas as correntes douradas ainda eram correntes. Os anos da juventude passaram como um filme em preto e branco. Daniel se formou sem a presença dos pais.
Clara seguia o caminho traçado para ela, faculdade de medicina, como sempre sonharam. Não seus sonhos, mas os deles. Daniel afastou-se. Construiu sua vida longe daquelas sombras, mas as vozes permaneciam, ecos de um passado que se recusava a morrer. Até que uma ligação mudou tudo. Daniel, é a Clara. Nossos pais sofreram um acidente. Precisamos voltar. A casa continuava a mesma, mas Daniel estava diferente. Os corredores pareciam mais estreitos, as paredes mais próximas, as fotos de Clara mais numerosas que em suas lembranças. Por que voltou? Perguntou o pai da cama do hospital. Porque vocês precisam de mim. Sempre precisamos. Você que nunca esteve lá. Algumas feridas nunca cicatrizam. Algumas palavras nunca são esquecidas. Daniel enfrentou o olhar do pai. Anos de silêncio transformaram-se em coragem. O que fiz para merecer seu desprezo? O que fiz para ser apenas uma sombra nesta família? O silêncio que seguiu foi diferente, pesado, carregado de segredos. Não foi o que você fez, foi quem você era. A mãe desviou o olhar. O pai fechou os olhos. Clara prendeu a respiração. Vocês tiveram outro filho antes de nós, não tiveram? Os olhos da mãe se abriram em espanto. O pai engoliu seco. Como? Encontrei as fotos escondidas, o quarto trancado. A dor que vocês nunca superaram. E ali, naquele quarto de hospital, a verdade começou a se revelar. Uma verdade enterrada sob anos de silêncio e favoritismo. Uma verdade que iria abalar os alicerces de uma família construída sobre um segredo. Mas o que Daniel ainda não sabia era que Clara guardava outro segredo. Um segredo que poderia mudar tudo o que ele pensava saber sobre sua irmã perfeita. O que acontece quando descobrimos que nossas cicatrizes mais profundas foram causadas por fantasmas que nem sabíamos existir. O hospital era um labirinto de corredores brancos e conversas sussurradas. Daniel permaneceu no quarto dos pais por horas, absorvendo uma verdade que jamais imaginou. Seu nome era Miguel. Tinha apenas 8 meses quando o perdemos. A mãe falava com uma voz que Daniel nunca ouvira antes. Quebrada, crua, verdadeira. Foi síndrome da morte súbita infantil. Numa noite ele estava bem, na manhã seguinte, o pai interrompeu, incapaz de completar a frase. Seus olhos, sempre duros ao olhar para Daniel, agora transbordavam uma dor antiga. Quando Clara nasceu, 2 anos depois, foi como uma segunda chance. E então, quando você veio ao mundo, eu não era o filho morto, nem era a salvação, era apenas um lembrete constante do que vocês perderam. O silêncio confirmou o que as palavras não podiam. Daniel saiu do quarto com o peso de uma história que não era sua, mas que moldou toda a sua existência. No corredor, encontrou Clara, sentada em um banco, olhando para o nada. Você sabia? Clara levantou os olhos. Havia algo diferente neles. Um cansaço, uma resignação. Soube quando tinha 12 anos. Encontrei o álbum de fotos e as roupinhas guardadas. E nunca me contou. Como poderia? Eles me fizeram prometer. E além disso, você já me odiava o suficiente. Daniel recuou como se tivesse levado um tapa. Eu nunca te odiei, Clara. Eu invejei você, a filha perfeita, a que eles amaram desde o primeiro momento. Clara riu. Um riso sem alegria, amargo como café frio. Perfeita? É isso que você pensa? Que eu tive sorte? Que minha vida foi fácil? Você não tem ideia do que é carregar as expectativas de 3 pessoas, de viver tentando preencher o vazio deixado por alguém que nem conheci. As palavras de Clara caíram como pedras em um lago parado, criando ondas que perturbaram tudo o que Daniel acreditava saber. Eles não me amavam mais que você, Daniel. Eles apenas precisavam mais de mim. Precisavam que eu fosse perfeita para que pudessem fingir que suas vidas não estavam em pedaços. Daniel observou a irmã como se a visse pela primeira vez. Não a rival,
Não a favorita, mas uma vítima diferente do mesmo naufrágio familiar. Nos dias que se seguiram, enquanto os pais se recuperavam do acidente, Daniel e Clara retornaram à casa da infância. Cada cômodo era um arquivo de memórias, cada objeto uma evidência de uma vida dividida em luz e sombra. No antigo quarto de Daniel, agora um escritório improvisado, as paredes nuas contrastavam com o quarto de Clara, ainda preservado como um santuário, mesmo depois de anos. Por que você nunca se rebelou? Por que sempre fez tudo o que eles queriam? Clara estava na porta, observando Daniel remexer nas gavetas vazias de sua antiga escrivaninha. Tentei uma vez. Aos 16 anos, disse que não queria ser médica, queria estudar arte. E o que aconteceu? Mãe teve um colapso nervoso. Ficou uma semana sem sair do quarto. Pai me disse que eu estava matando ela aos poucos, como Miguel tinha feito de uma vez só. Daniel sentiu uma onda de raiva subir pela espinha. Não era mais raiva de Clara, mas dos pais, do destino, da injustiça de tudo. Então você desistiu dos seus sonhos para manter a paz. E você desistiu de tentar para proteger seu coração. Não somos tão diferentes assim. Na mesa da cozinha, naquela noite, os irmãos abriram uma garrafa de vinho e começaram a juntar as peças de suas vidas fragmentadas. Lembra daquele aniversário, quando tentei cortar o bolo e pai me impediu? Lembro, foi cruel. Sabe o que ele me disse depois? Que eu tinha as mesmas mãos desajeitadas que Miguel, que eu poderia me machucar como se eu fosse um bebê, não um garoto de 10 anos. Clara fechou os olhos, como se a memória fosse uma dor física. Ele nunca superou Daniel. Nenhum dos dois superou, e nós pagamos o preço. Entre taças de vinho e confissões, descobriram que suas infâncias, aparentemente opostas, foram igualmente devastadoras. Clara, sufocada por expectativas impossíveis. Daniel, negligenciado por não ser o que nunca poderia ser. No dia seguinte, ao retornar ao hospital, encontraram os pais conversando em voz baixa. Pararam abruptamente quando viram os filhos. O médico disse que podemos ir para casa amanhã, anunciou o pai, ignorando a tensão palpável no ar. Precisamos conversar, disse Daniel. Todos nós. O pai olhou para a mãe, como sempre fazia quando sentia-se acuado. Ela assentiu levemente. Sobre o quê? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sobre Miguel, sobre nós, sobre o porquê de terem feito o que fizeram conosco. A mãe começou a chorar silenciosamente. O pai endureceu a expressão, aquela mesma expressão que Daniel conhecia tão bem. Não há nada para falar. O que está feito, está feito. Clara, sempre a pacificadora, sempre a que cedia, deu um passo à frente. Não, pai. Desta vez, vocês vão nos ouvir. Aquela noite no hospital marcou o início de uma tempestade emocional que havia sido adiada por décadas. As verdades vieram à tona como destroços após um naufrágio, dolorosas e inevitáveis. Você sabe quantas vezes ouvi que era uma decepção? A voz de Daniel tremia. Quantas vezes desejei ser outra pessoa apenas para receber um olhar de aprovação? O pai mantinha os olhos fixos na janela, como se a escuridão lá fora fosse mais fácil de enfrentar do que a verdade dentro do quarto. E você, mãe? Continuou Clara. Sabe quantas noites chorei escondida porque não queria ser médica? Porque não queria viver a vida que planejaram para mim? A mãe soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Vocês nunca nos viram de verdade. Nunca nos amaram pelo que éramos, apenas pelo que representávamos, ou pelo que não éramos. Foi então que o pai finalmente falou, sua voz baixa e perigosa. Você acha que entende a dor? Você acha que sabe o que é perder um filho, segurar um corpo frio que horas antes sorria para você? Daniel enfrentou o olhar do pai. Não sei. Mas sei o que é crescer sentindo que sua existência é um erro. E Clara sabe o que é viver como um substituto para alguém que nunca conheceu. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de 3 décadas de dor não processada. Não era para ser assim.
sussurrou a mãe finalmente. Nunca quisemos machucá-los. Mas machucaram, disse Clara, sua voz firme apesar das lágrimas. E continuam machucando ao se recusarem a enxergar o que fizeram. Ao saírem do hospital naquela noite, Daniel e Clara compartilharam um táxi em silêncio. A verdade estava exposta, mas o que fazer com ela? Como reconstruir vidas inteiras baseadas em mentiras e expectativas distorcidas? No apartamento temporário que alugaram próximo ao hospital, Clara finalmente quebrou o silêncio. Acho que preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu sua mala e retirou uma caixa antiga. Dentro, dezenas de desenhos, alguns datando de sua adolescência, outros mais recentes. Este é o meu segredo, o que nunca tive coragem de mostrar a eles, ou a você. Daniel observou maravilhado os traços precisos, as cores vibrantes, a alma pulsante em cada imagem. Clara, isso é extraordinário. É o que sempre quis fazer. Arte, não medicina. Arte. Entre os desenhos, um se destacava. Um retrato de Daniel criança, sorrindo de verdade, como raramente fazia. Clara o observou segurando o desenho. Sempre vi você, mesmo quando você achava que ninguém via. Daniel sentiu algo romper dentro dele. Uma barreira que mantivera erguida por anos, um muro de proteção contra a dor. Por que nunca me disse isso? Por que nunca? Porque eu também estava presa, Daniel, em uma gaiola diferente, mas igualmente asfixiante. Naquela noite, os irmãos começaram a reescrever sua história. Não mais como rivais involuntários em uma competição doentia, mas como sobreviventes de um naufrágio familiar que finalmente encontravam terra firme. O que nenhum dos dois imaginou foi que o pior ainda estava por vir. Que a verdade completa sobre Miguel e sobre o passado dos pais era ainda mais sombria do que suspeitavam. E que essa verdade mudaria para sempre o rumo de suas vidas. Que segredo tão terrível poderia ser pior do que tudo o que já haviam descoberto? E estariam eles preparados para enfrentá-lo? O retorno dos pais para casa criou uma nova dinâmica, um equilíbrio frágil feito de silêncios incômodos e conversas superficiais. Era como caminhar sobre gelo fino, ninguém querendo ser o primeiro a quebrar a superfície e afundar nas águas geladas da verdade. Daniel assumiu a tarefa de vasculhar o sótão em busca de caixas antigas para o pai. Foi lá, entre poeira e teias de aranha, que encontrou uma caixa diferente das outras. Escondida atrás de malas velhas, uma caixa de metal com um pequeno cadeado. Não foi difícil abri-la. O cadeado era mais simbólico que funcional, enferrujado pelo tempo. Dentro, Daniel encontrou documentos antigos, cartas amareladas e um diário. O diário de sua mãe, escrito nos anos que precederam seu nascimento. As páginas contavam uma história diferente da que conhecia. Uma história de culpa, remorso e segredos. A história verdadeira de Miguel. O que está fazendo? A voz da mãe o pegou de surpresa. Ela estava parada na escada do sótão, pálida como se tivesse visto um fantasma. A verdade, mãe. Estou descobrindo a verdade que vocês nunca tiveram coragem de contar. A reação dela foi visceral, um soluço profundo, como se algo se quebrasse dentro de seu peito. Sem resistir, desabou no degrau, as mãos trêmulas cobrindo o rosto. Você não entende. Ninguém pode entender. Daniel segurava o diário como se fosse uma bomba prestes a explodir. Então me faça entender, não com mentiras, não com silêncio, a verdade pela primeira vez. Foi assim que Daniel descobriu o segredo mais sombrio de sua família. Miguel não morreu de síndrome da morte súbita infantil. Miguel morreu por negligência. Naquela noite fatídica, o pai havia bebido demais. A mãe estava exausta após semanas sem dormir direito. Uma discussão acalorada levou o pai a sair dirigindo embriagado com o bebê no carro. Um acidente quase aconteceu. Assustado, ele voltou para casa e colocou Miguel no berço, de bruços, contra todas as recomendações médicas que tinham recebido.
Na manhã seguinte, Miguel estava morto. As investigações concluíram morte súbita infantil, mas os pais sabiam a verdade. Uma verdade que os consumiu por dentro durante décadas. Por isso trataram Daniel assim, concluiu Clara, quando soube da descoberta. Ele lembrava a eles o filho que perderam por sua própria culpa. E você era a segunda chance, completou Daniel, a que precisava ser protegida a todo custo. Aquela noite foi de confrontação, uma tempestade emocional que varreu décadas de mentiras. Vocês mentiram sobre tudo, sobre Miguel, sobre por que me odiavam, sobre por que sufocavam Clara. O pai, sempre autoritário, parecia diminuído pela verdade exposta. Não odiávamos você, Daniel. Temíamos por você. Cada vez que você se arriscava, cada vez que algo podia te machucar, revivíamos tudo de novo. Então me puniram pelo crime de estar vivo, enquanto Miguel estava morto. A mãe chorava silenciosamente, sem negar, sem defender-se, como se esperasse esse momento há anos. E você, Daniel virou-se para Clara. Eles transformaram você em uma boneca de porcelana, tão frágil que um sopro poderia quebrar. Estávamos tentando protegê-los, argumentou o pai sem muita convicção. Não, estavam tentando se proteger da culpa, do remorso, das consequências de seus próprios erros. Clara, que sempre fora a pacificadora, desta vez não veio em defesa dos pais. Seus olhos refletiam a mesma dor, a mesma traição que Daniel sentia. Todos esses anos, eu achei que estava sendo boa filha ao fazer tudo o que queriam. Mesmo desistindo dos meus sonhos, mesmo sufocando quem eu realmente era. E eu pensei que havia algo fundamentalmente errado comigo, acrescentou Daniel, que eu nunca seria suficiente, não importa o que fizesse. O pai afundou na poltrona, subitamente envelhecido, derrotado. O que vocês querem de nós agora? Perdão? Daniel e Clara se entreolharam. Havia uma nova conexão entre eles, uma compreensão mútua, nascida da dor compartilhada. Queremos a verdade, toda ela, e então, talvez um dia, possamos falar em perdão. As semanas seguintes foram uma descida às profundezas do passado familiar. Cada revelação era como remover uma camada de tinta velha, revelando manchas que nunca haviam sido propriamente limpas. Depois que Miguel morreu, seu pai começou a beber muito, contou a mãe, em uma dessas noites de confissões. Houve momentos em que temi por todos nós. Por que não procuraram ajuda? Perguntou Clara. Terapia, grupos de apoio. Naquela época, era diferente. Seu pai acreditava que homens de verdade não precisavam de terapia. E eu estava muito perdida para insistir. Daniel escutava em silêncio, as peças encaixando-se como um quebra-cabeça macabro. Então, quando eu nasci, foi um choque. Não estávamos prontos, a ferida ainda estava aberta. E me culparam por não ser ele. A mãe não respondeu, o silêncio mais eloquente que qualquer confissão. Em outra noite, foi o pai quem falou, a voz embargada por emoções há muito reprimidas. Quando você nasceu, Daniel, eu tive medo. Um medo irracional de que iria te perder também. Então, em vez de me aproximar, me afastei. Era mais fácil não amar do que amar e perder de novo. E acabou me perdendo de qualquer maneira. O pai assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Perdemos os dois de maneiras diferentes. Clara, prendendo-a em uma redoma de vidro. Você, mantendo-o à distância. Tudo por medo, tudo por culpa. Clara, que abandonara o curso de medicina após o confronto, estava redescobrindo sua paixão pela arte. A casa agora tinha um canto transformado em estúdio improvisado, onde ela passava horas desenhando, libertando décadas de criatividade reprimida. Sabe o que é mais triste? Perguntou ela a Daniel, enquanto ambos observavam o pôr do sol da varanda. Eles realmente acreditavam que estavam nos protegendo. O amor distorcido pelo medo e pela culpa é tão destrutivo
quanto o ódio. Clara assentiu, seus olhos fixos no horizonte. O que fazemos agora? Como seguimos depois de descobrir que nossas vidas inteiras foram construídas sobre areia movediça? A resposta veio em forma de outra revelação, mais uma camada de verdade que emergia das profundezas do passado familiar. Foi o advogado da família quem trouxe a notícia, chamado pelo pai sem que Daniel ou Clara soubessem. Seu pai me pediu para vir. Há algo que vocês precisam saber. Na sala de estar, tensão palpável no ar, o advogado abriu sua pasta e retirou documentos antigos. Isso é um processo arquivado há 25 anos. Um processo de negligência contra seus pais pela morte de Miguel. Daniel e Clara ficaram atônitos. Mas vocês disseram que foi considerado morte súbita infantil, acusou Daniel. Inicialmente sim, explicou o advogado. Mas a babá que estava na casa naquela noite testemunhou sobre a condição de seu pai quando voltou com o bebê. O caso foi aberto, investigado e depois arquivado. Arquivado como? Por quê? O advogado hesitou, olhando para os pais que permaneciam em silêncio. Porque a principal testemunha desapareceu. A babá nunca compareceu ao julgamento. Um silêncio pesado dominou a sala. Foi Clara quem verbalizou o que todos temiam. Vocês tiveram algo a ver com o desaparecimento dela? A resposta do pai veio num sussurro quase inaudível. Pagamos para que ela saísse do país. Muito dinheiro. Dinheiro que não tínhamos, que tivemos que pedir emprestado. Meu Deus, murmurou Daniel horrorizado. Não foi assim, interveio a mãe. Ela nos procurou. Disse que sabia que tudo foi um acidente terrível, mas que a polícia estava pressionando-a. Oferecemos ajuda e ela a aceitou. O advogado pigarreou desconfortável. O caso prescreveu há anos. Legalmente não há mais consequências, mas seu pai queria que soubessem toda a verdade. Agora que começaram este processo de reconciliação. Daniel levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer na mesma sala que os pais. Reconciliação? Como podemos nos reconciliar com pessoas que nem conhecemos, que mentiram sobre tudo, sempre? Clara também parecia devastada, mas algo em seus olhos havia mudado. Uma nova compreensão, talvez. Acho que entendi agora, disse ela quase para si mesma. Por que foram tão duros com Daniel? Por que foram tão controladores comigo? Não era apenas dor ou luto, era medo. Medo de que a verdade viesse à tona. Medo de perder tudo, concordou o pai. A reputação, a liberdade, vocês. Vocês acreditaram mesmo que poderiam enterrar algo assim para sempre? O pai balançou a cabeça lentamente. Não para sempre, apenas o suficiente para dar a vocês uma vida normal, para protegê-los. Proteger? Daniel riu amargamente. É assim que chamam o que fizeram conosco? O advogado, sentindo a tensão escalando, fez menção de sair, mas o pai o deteve. Há mais uma coisa que eles precisam saber. Mais uma revelação. Mais uma verdade dolorosa emergindo das profundezas. A babá, continuou o pai, ela voltou ao país há alguns anos e entrou em contato comigo recentemente. O quê? Por quê? Ela está doente, terminal, e quer fazer as pazes com o passado antes de partir. Daniel sentiu um frio na espinha. E o que isso significa para nós? O pai olhou diretamente nos olhos do filho, talvez pela primeira vez em décadas. Significa que ela quer falar com vocês, contar sua versão da história. Clara e Daniel se entreolharam, atordoados pela magnitude do que estavam descobrindo. Uma testemunha do passado, alguém que esteve lá na noite que mudou para sempre o destino de sua família. O que mais eles descobririam? E estariam preparados para enfrentar uma verdade ainda mais cruel do que já conheciam? A resposta estava apenas começando a se desenhar no horizonte, como uma tempestade distante que se aproxima inexoravelmente. Seria esta a chance de finalmente enterrar os fantasmas do passado?
ou apenas a confirmação de que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. A casa da babá ficava nos arredores da cidade. Uma construção simples, com um pequeno jardim bem cuidado. Marisa Alves, aos 60 e poucos anos, parecia muito mais velha. O corpo devastado pela doença que a consumia dia após dia. Não esperava que viessem. Foram suas primeiras palavras ao receber Daniel e Clara na sala modestamente decorada. Precisávamos ouvir sua versão da história, respondeu Daniel, ainda desconfortável pela situação. Depois de tantos anos, achei que ninguém mais se importaria com a verdade. Clara, sempre mais sensível às emoções alheias, notou o tremor nas mãos da mulher, a palidez doentia, os olhos fundos que denunciavam dor constante. Como está se sentindo hoje? Marisa sorriu fracamente. Tenho dias melhores e piores. Hoje é um dos melhores, o que é uma sorte para a nossa conversa. Sentaram-se na pequena sala, uma bandeja com chá entre eles, como se fossem velhos amigos reunidos e não estranhos ligados por uma tragédia. Por onde começo? Perguntou Marisa, mais para si mesma que para os irmãos. Pelo começo, sugeriu Daniel, por como era a vida antes daquela noite. Marisa assentiu, os olhos perdidos em lembranças distantes. Eu era muito jovem quando comecei a trabalhar para sua família. Tinha apenas 20 anos, precisava do dinheiro para a faculdade. Seus pais pareciam o casal perfeito. Apaixonados, bem-sucedidos, com um bebê lindo. Miguel, sussurrou Clara. Sim, Miguel. Um bebê tão tranquilo, tão fácil de cuidar. Marisa parou, tomando um gole de chá, como se reunisse forças para continuar. Mas nem tudo era como parecia. Seu pai bebia mais do que deveria. Sua mãe sofria com uma depressão que ninguém diagnosticava. A perfeição era uma fachada. Daniel sentiu um nó na garganta. Era como ouvir a história de outra família, não a sua. E naquela noite, o que realmente aconteceu? Marisa respirou fundo. Seu pai chegou em casa bêbado, como acontecia com frequência. Sua mãe estava exausta, à beira de um colapso. Eles discutiram, gritos que acordaram Miguel. Para acalmá-lo, seu pai decidiu levá-lo para dar uma volta de carro. Marisa fez uma pausa, os olhos marejados de lágrimas contidas. Eu tentei impedir. Disse que ele não tinha condições de dirigir, muito menos com um bebê. Mas ele insistiu que era o pai, que sabia o que estava fazendo. E nossa mãe? Perguntou Clara, a voz trêmula. Ela não impediu? Sua mãe estava tão esgotada que mal conseguia manter os olhos abertos. A depressão pós-parto a consumia, embora ninguém usasse esse termo na época. Ela apenas murmurou algo como, só não demore, e fechou os olhos novamente. Daniel cerrou os punhos, a raiva crescendo como uma onda. Ele saiu com um bebê de 8 meses bêbado ao volante? Sim, e eu fiquei ali paralisada, sem saber o que fazer. Liguei para minha mãe, desesperada, mas ela disse que não deveria me meter em assuntos de família. Clara colocou a mão sobre a de Marisa, que tremia visivelmente. O que aconteceu depois? Ele voltou cerca de 1 hora depois. Miguel estava chorando, inconsolável. Seu pai parecia assustado, cambaleante. Disse que quase bateu o carro, que um caminhão tinha passado muito perto. Estava em choque. Marisa tomou um gole de chá, como se precisasse da força do líquido quente para continuar. Ele me entregou Miguel e disse que precisava de um drink para se acalmar. Tentei acalmar o bebê, mas ele chorava sem parar. Finalmente, quando consegui que dormisse, seu pai insistiu em colocá-lo no berço ele mesmo. E você deixou? A voz de Daniel era cortante. Eu era jovem, assustada. Ele era o pai, o dono da casa. Quem era eu para dizer não? Mas vi quando ele colocou Miguel de bruços. Sabia que não era correto. Os médicos já alertavam sobre isso, mesmo naquela época. Você disse algo? Perguntou Clara. Tentei. Disse que o bebê deveria dormir de barriga para cima. Ele me olhou com raiva. Disse que Miguel sempre dormira assim.
que eu não devia questionar como ele criava o filho. Marisa enxugou uma lágrima. Fui para o quarto de hóspedes, onde dormia quando ficava para cuidar do bebê à noite. Pensei em levantar e virar Miguel quando seu pai adormecesse, mas acabei dormindo também, exausta pelo estresse. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo. De manhã, começou Daniel, mal conseguindo formar as palavras. De manhã, ouvi o grito de sua mãe. Corri para o quarto e... Miguel estava azul, já tinha partido. Tentamos reanimação. Chamamos a ambulância, mas era tarde demais. Clara soluçou baixinho. Daniel permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de dor contida. A polícia veio, fez perguntas. Inicialmente, como seu pai disse, a conclusão foi morte súbita do lactente. Mas um dos policiais notou o cheiro de álcool ainda presente, viu as garrafas vazias. Começaram a investigar mais a fundo. E foi quando você testemunhou, concluiu Daniel. Sim, contei sobre a bebedeira, sobre a viagem de carro, sobre como Miguel foi colocado para dormir incorretamente. Não queria prejudicar seus pais, mas não podia mentir. Então, por que desapareceu antes do julgamento? Marisa fechou os olhos, como se revisitasse uma decisão dolorosa. Sua mãe me procurou, desesperada. Estava grávida de Clara, embora quase ninguém soubesse ainda. Implorou. Disse que não poderia criar um filho com o marido na prisão. Ofereceu dinheiro para que eu saísse do país. E você aceitou? Disse Daniel, sem conseguir disfarçar o desprezo em sua voz. Não pelo dinheiro, defendeu-se Marisa. Ou não só por isso. Eu via o desespero dela, a culpa que a consumia por não ter impedido o marido. Pensei nas crianças, Clara, que ainda não tinha nascido, e o próximo filho que eles já planejavam ter. Eu, concluiu Daniel amargamente. O substituto que nunca foi amado. Marisa olhou para ele com tristeza profunda. Eu sabia que eles teriam outro filho. Sua mãe me disse que queria dar um irmão ou irmã para Clara assim que ela nascesse. Falou como se fosse uma forma de redenção, de criar uma família normal, apesar da tragédia. Clara apertou a mão de Daniel, um gesto silencioso de solidariedade. O que aconteceu depois que você saiu do país? Perguntou ela. Fui para Portugal, onde tinha parentes distantes. O dinheiro que seus pais me deram me permitiu terminar os estudos, recomeçar a vida, mas nunca consegui esquecer. A culpa me acompanhou cada dia, por não ter feito mais, por não ter insistido, por ter aceitado aquele acordo. Por que voltou? Perguntou Daniel. Quando descobri que estava doente, algo mudou. Percebi que não poderia partir levando este segredo. Precisava que vocês soubessem a verdade. Não para destruir sua família, mas para que pudessem entender. Entender o quê? A voz de Daniel era quase um sussurro. O quanto seus pais sofreram. O quanto se culparam. E como esse sofrimento e essa culpa transformaram vocês em vítimas também. Clara chorava silenciosamente. Daniel permanecia rígido, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Há algo mais que preciso contar, continuou Marisa. Algo que mesmo seus pais não sabem. Os irmãos se entreolharam, apreensivos. Naquela noite, depois que seu pai saiu com Miguel, sua mãe teve uma espécie de colapso. Uma crise nervosa. Ela gritava coisas, palavras desconexas, sobre como não podia mais continuar, como era um fracasso como mãe. Marisa hesitou, como se pesasse as palavras seguintes. Ela falou sobre tirar a própria vida. Disse que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse. Clara levou a mão à boca, horrorizada. Quando seu pai voltou com Miguel, ela já tinha tomado vários comprimidos. Estava semiconsciente no quarto. Seu pai nem percebeu, ocupado em tentar acalmar Miguel e beber mais para acalmar os nervos, como ele disse. Meu Deus, murmurou Clara. Fui eu quem a encontrou, quem a fez vomitar, quem a manteve acordada até ter certeza de que estava fora de perigo. Foi por isso que estava tão exausta, por isso acabei dormindo quando devia estar cuidando de Miguel.
Daniel se levantou abruptamente, caminhando até a janela, as costas viradas para as mulheres, os ombros rígidos denunciando a tensão que o dominava. "Por que está nos contando isso agora?" perguntou ele, sem se virar. "Porque vocês precisam saber que não foi apenas seu pai quem falhou naquela noite. Todos falhamos. Sua mãe, eu, até mesmo o sistema que não reconheceu a depressão que a consumia." Daniel virou-se, o rosto marcado por lágrimas contidas. E isso deveria mudar o quê, exatamente? O fato de que cresci sendo punido pelo crime de estar vivo, que Clara foi sufocada por expectativas impossíveis, não muda o passado, concordou Marisa. Mas talvez ajude a entender o presente, o porquê de seus pais serem como são. Clara enxugou as lágrimas, uma nova resolução em seu olhar. O que podemos fazer com toda essa verdade agora? Como seguimos adiante sabendo disso tudo? Marisa sorriu tristemente. Essa é a pergunta que vocês precisam responder por si mesmos. Mas, se me permitem um conselho, a verdade dói, mas mentiras destroem. Talvez agora, sabendo tudo, vocês possam começar a construir algo real. Quando deixaram a casa de Marisa, o céu estava carregado de nuvens escuras. Uma tempestade se aproximava, literalmente e metaforicamente. "O que fazemos agora?" perguntou Clara, enquanto caminhavam até o carro. Daniel olhou para o céu, sentindo as primeiras gotas de chuva em seu rosto. "Confrontamos eles uma última vez, com toda a verdade." O caminho de volta foi silencioso. Cada irmão perdido em seus próprios pensamentos, processando revelações que mudavam tudo o que acreditavam saber sobre sua família. Na casa dos pais, encontraram-nos na sala de estar como se esperassem por eles, como se soubessem que este dia de acerto de contas finalmente havia chegado. "Vocês falaram com ela", afirmou o pai, não como uma pergunta, mas uma constatação. "Sim", respondeu Daniel, "e agora sabemos tudo." "Tudo?" A voz da mãe tremeu. "Sobre a tentativa de suicídio, sobre como todos vocês falharam naquela noite, sobre como transformaram suas culpas em nossos fardos." Num silêncio pesado dominou a sala, quebrado apenas pelo som da chuva que agora caía fortemente lá fora. "O que querem que digamos?" perguntou o pai finalmente, a voz cansada, derrotada. "A verdade", respondeu Clara. "Pela primeira vez nas nossas vidas, queremos ouvir a verdade de vocês. Não mais mentiras, não mais segredos." Os pais se entreolharam, como se buscassem força um no outro para enfrentar o momento que sempre temeram. "Nunca quisemos machucá-los", começou a mãe. "Tudo o que fizemos, por mais errado que tenha sido, foi tentando protegê-los." "Proteger?" Daniel riu sem humor. "É assim que chamam o que fizeram comigo? Me tratar como um fantasma na minha própria casa?" "Cada vez que olhávamos para você", continuou a mãe, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, "víamos o filho que perdemos por nossa culpa. E o medo de falhar de novo, de perder você também, era paralisante. Então decidiram não se apegar, para não sofrer se me perdessem também. É isso?" O pai assentiu lentamente, a vergonha evidente em seus olhos. "Foi errado, eu sei, mas naquele momento parecia a única forma de sobreviver à dor." "E eu?" perguntou Clara. "Por que me transformaram em uma boneca de porcelana? Por que sufocaram quem eu realmente era?" "Porque você era nossa segunda chance", admitiu o pai. "A prova de que poderíamos ser pais, de que poderíamos fazer certo desta vez. Às custas da minha felicidade, dos meus sonhos." "Não víamos assim", defendeu-se a mãe. "Pensávamos que estávamos dando a você tudo o que uma filha poderia querer. Segurança, oportunidades, futuro. Tudo, exceto a liberdade de ser quem eu realmente sou." Daniel observava a cena como se visse sua família pela primeira vez. O pai, normalmente autoritário, agora parecia pequeno, vulnerável. A mãe, sempre contida, agora transbordava em lágrimas e súplicas.
E Clara, sempre a perfeita, a exemplar, agora se erguia em sua própria verdade, forte e autêntica. Eu nunca fui um substituto, disse Daniel finalmente. Era uma pessoa, um filho, alguém que precisava ser amado por quem era, não ignorado pelo que representava. O pai levantou-se com dificuldade, os anos pesando sobre seus ombros como nunca antes. Você está certo, em tudo. Fomos covardes, egoístas. Falhamos com Miguel naquela noite e continuamos falhando com vocês dois por todos esses anos. Era a primeira vez que Daniel ouvia o pai admitir um erro sem justificativas, sem desvios. Não podemos mudar o passado, continuou o pai. Não podemos desfazer a dor que causamos, mas se houver qualquer chance de um novo começo, faríamos qualquer coisa. Clara olhou para Daniel, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele sustentou o olhar da irmã, sentindo o peso da decisão que enfrentavam. Perdoar significava abrir mão da raiva que o sustentara por tanto tempo. Não perdoar significava permanecer preso ao passado para sempre. Não sei se posso perdoar ainda, disse ele finalmente. Mas talvez possamos começar tentando construir algo novo. Algo baseado na verdade, não em fantasmas e mentiras. Clara assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Precisamos de tempo, espaço para processar tudo isso, para entender quem somos, além das sombras que vocês projetaram sobre nós. Qualquer coisa, concordou a mãe. Daremos a vocês todo o tempo e espaço que precisarem. A tempestade lá fora começava a diminuir, como se a natureza refletisse a catarse emocional que ocorria dentro daquela casa, uma limpeza dolorosa, mas necessária. Naquela noite, Daniel e Clara caminharam juntos pelo jardim encharcado, sob um céu que começava a clarear, estrelas tímidas surgindo entre nuvens dispersas. Acha que conseguiremos superar isso? Perguntou Clara. Daniel contemplou a pergunta por um momento. Não sei se superar é a palavra. Acho que teremos que aprender a viver com estas verdades, incorporá-las à nossa história, sem deixar que nos definam completamente. Clara sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno em dias. Somos mais do que as cicatrizes que carregamos, não é? Muito mais. E talvez agora possamos descobrir exatamente quem somos, sem o peso dos segredos. As revelações daquele dia haviam abalado os alicerces de tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sua família. Mas, paradoxalmente, também havia criado uma oportunidade para algo novo, algo verdadeiro. O caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez parecia haver uma luz no fim daquele túnel sombrio. Que luz seria essa? E seria forte o suficiente para iluminar décadas de escuridão? Nas semanas que se seguiram às revelações, a família Silva entrou em um estranho limbo. Como sobreviventes de um desastre, caminhavam cautelosamente entre os escombros de suas vidas, tentando determinar o que poderia ser salvo e o que precisaria ser deixado para trás. Daniel alugou um apartamento na cidade, precisando de distância física para processar tudo o que descobrira. Clara permaneceu na casa dos pais, mas transformou o antigo escritório em seu estúdio de arte, passando mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Os pais, como fantasmas culpados, vagavam pela casa, tentando encontrar um novo papel nesta dinâmica familiar recém-descoberta. Foi numa tarde de domingo, um mês após a visita a Marisa, que Daniel recebeu uma ligação inesperada. Alô, Daniel? Sou eu, Marisa. Sinto muito incomodar, mas piorei. Os médicos dizem que não tenho muito tempo, e há algo mais que preciso contar a você e sua irmã. Um novo encontro foi marcado, desta vez no hospital onde Marisa estava internada. O corpo dela parecia ter encolhido desde a última vez, consumido pela doença implacável. Obrigada por virem, disse ela, a voz fraca, quase um sussurro. Há algo que não contei, algo que guardei por todos esses anos. Clara sentou-se ao lado da cama, segurando gentilmente a mão esquelética de Marisa. O que é? Naquela noite,
Depois do acidente com Miguel, seu pai fez algo. Daniel sentiu um frio na espinha. O quê? Ele tentou me comprar antes mesmo da investigação começar. Ofereceu dinheiro para que eu mentisse, para que dissesse que Miguel estava bem quando ele o colocou no berço. Clara franziu o senho. Mas você não aceitou, certo? Você contou a verdade à polícia. Sim, contei. E foi por isso que ele me ameaçou. A revelação caiu como uma bomba. Daniel e Clara ficaram paralisados. Ameaçou como? Perguntou Daniel finalmente. Disse que se eu testemunhasse contra ele, faria com que eu nunca mais conseguisse trabalho na cidade, que usaria seus contatos para me destruir, que ninguém acreditaria na palavra de uma babá contra a de um advogado respeitado. Daniel sentiu a raiva crescer, uma onda quente subindo pelo peito. Então, quando nossa mãe te ofereceu dinheiro para sair do país, foi um alívio, uma saída. Eu estava aterrorizada, não apenas pelo que seu pai poderia fazer, mas pela culpa que sentia. Se eu tivesse insistido mais, se tivesse ligado para a polícia quando ele saiu com Miguel... Clara apertou suavemente a mão dela. Não foi sua culpa, Marisa. Você era jovem, assustada. Talvez, mas vivi com essa culpa por décadas. E agora, com a morte se aproximando, não posso partir sem que saibam toda a verdade. Marisa respirou com dificuldade, o esforço de falar claramente a exaustando. Seu pai não é o homem que vocês pensam que é. A bebida não foi um problema apenas naquela noite. Era constante. E a forma como tratava sua mãe quando estavam sozinhos. Ele a agredia? Perguntou Daniel, a voz tensa. Não fisicamente, mas as palavras podem ser tão cruéis quanto golpes. Ele a diminuía constantemente, culpando-a por tudo, desde a casa desarrumada até seu próprio comportamento destrutivo. Clara cobriu a boca com a mão, horrorizada. E ela nunca disse nada? Nunca tentou sair? Para onde iria, com um bebê, sem carreira própria, completamente dependente dele? E depois, quando Miguel morreu, a culpa a aprisionou ainda mais. Ela acreditava merecer aquele tratamento. Daniel levantou-se, incapaz de permanecer sentado, a raiva pulsando em suas veias. Então toda essa história de proteção, de medo de perder outro filho, eram apenas mais mentiras? Não, corrigiu Marisa. O medo era real. A dor pela perda de Miguel era real, mas havia mais camadas naquela dinâmica do que vocês sabem. Seu pai controlava sua mãe através da culpa, assim como mais tarde controlou vocês dois. Clara olhou para Daniel, os olhos marejados. Como nunca percebemos isso? Crianças normalizam o ambiente em que crescem, respondeu Marisa suavemente. Para vocês, aquela era simplesmente a forma como as famílias funcionavam. Daniel voltou a sentar-se, a mente girando com estas novas revelações. Por que está nos contando isso agora? O que espera que façamos com esta informação? Marisa olhou para ele com olhos que, apesar da doença, mantinham uma lucidez penetrante. Não espero nada específico, mas vocês merecem saber toda a verdade antes de decidirem como seguir. Se vão tentar reconstruir algo com seus pais, precisam saber exatamente com quem estão lidando. Depois de mais alguns minutos, Marisa estava visivelmente exausta. Despediram-se com a promessa de retornar, embora todos soubessem que aquela poderia ser a última vez que se veriam. No corredor do hospital, Daniel socou a parede, a frustração transbordando. Mais mentiras, sempre mais camadas de mentiras. Clara colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-lo. Daniel, precisamos conversar com a mãe, sozinha, sem ele. No dia seguinte, aproveitando que o pai havia ido ao escritório, Daniel e Clara sentaram-se com a mãe na cozinha, o local onde muitas conversas difíceis haviam ocorrido ao longo dos anos. Precisamos que nos diga a verdade, mãe. Toda ela, sobre você e o pai, sobre como ele te tratava, sobre tudo. A mãe empalideceu, as mãos tremendo ao segurar a xícara de chá. Marisa contou a vocês.
Não era uma pergunta, mas uma constatação resignada. Sim, confirmou Clara. E precisamos ouvir de você, sem filtros, sem proteções. A mãe respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas. Seu pai nem sempre foi assim. Quando nos conhecemos, era charmoso, atencioso, cheio de sonhos. O álcool era apenas social, a ambição parecia saudável. Ela fitou a xícara, como se pudesse ler o passado no líquido escuro. Depois que nos casamos, as coisas mudaram gradualmente. A pressão no trabalho aumentou, ele começou a beber mais. Tornou-se controlador. Questionava minhas decisões, criticava minha aparência, isolou-me das minhas amigas. Daniel sentiu uma mistura de raiva e tristeza crescendo dentro dele. Por que não saiu? Por que não nos protegeu? A mãe olhou para ele, uma tristeza infinita em seus olhos. Porque acreditava que merecia, porque não tinha para onde ir, porque tinha medo, muitos porquês, nenhum deles bom o suficiente, eu sei. Clara segurou a mão da mãe. E depois que Miguel morreu, foi como se algo quebrasse definitivamente em nós dois. Em seu pai, a culpa transformou-se em mais álcool, mais controle. Em mim, transformou-se em uma submissão ainda maior. Acreditei que merecia aquela punição por não ter impedido que ele saísse com Miguel naquela noite. Então a história de nos proteger, de temer por nossas vidas, era verdadeira, Daniel. O medo era real. A forma como reagimos a ele foi distorcida por nossa própria dor e pelos padrões tóxicos que já existiam em nosso casamento. Daniel balançou a cabeça, incrédulo. E todos esses anos depois, por que permanecer com ele? Por que continuar nesta farsa? A mãe sorriu tristemente. Porque é mais fácil manter a farsa do que admitir que desperdicei minha vida inteira. Porque nem sempre foi terrível. Houve momentos bons também, especialmente quando ele estava sóbrio e principalmente porque aprendi a acreditar que não merecia nada melhor. Clara chorava silenciosamente, sem conseguir conter as lágrimas diante da sinceridade crua de sua mãe. "O que fazemos agora?" perguntou ela. "Como ajudamos você?" A mãe pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. "Ajudar-me? Depois de tudo o que causei a vocês? Você também é uma vítima", disse Daniel, surpreendendo a si mesmo com esta realização. "Não absolve o que fizeram conosco, mas ajuda a entender." A conversa foi interrompida pelo som da porta da frente se abrindo. O pai havia voltado inesperadamente cedo. O pânico momentâneo que Daniel viu nos olhos da mãe confirmou tudo o que acabara de ouvir. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o pai, observando os três na cozinha, os rostos tensos, os olhos marcados por lágrimas recentes. "A verdade, pai", respondeu Daniel, levantando-se para encará-lo. Finalmente, a verdade completa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Uma nova camada de segredos havia sido exposta, revelando feridas ainda mais profundas na estrutura familiar. O pai negou veementemente as acusações, descartando-as como exageros e distorções de uma mulher perturbada. A negação apenas solidificou a determinação de Daniel e Clara em proteger a mãe e a si mesmos. "Você precisa sair desta casa", insistiu Clara para a mãe. "Vir morar comigo, começar de novo." A mãe, pela primeira vez em décadas, parecia considerar realmente a possibilidade de uma vida diferente. "Não sei se posso, depois de tanto tempo." "Pode", afirmou Daniel. "E deve. Por você mesma, não apenas por nós." E foi neste momento de crise familiar que receberam a notícia. Marisa havia falecido durante a noite. Partiu em paz, segundo os enfermeiros, como se tivesse cumprido sua missão final ao revelar as últimas verdades que guardava. O funeral foi pequeno. Apenas os irmãos e alguns poucos amigos de Marisa. Nem o pai nem a mãe compareceram, embora por razões diferentes. Ele por raiva, ela por vergonha. No cemitério, sob um céu cinzento que ameaçava chuva,
Daniel e Clara prestaram suas últimas homenagens à mulher que, paradoxalmente, havia ajudado a destruir e depois reconstruir sua família. "O que fazemos agora?" perguntou Clara, enquanto observavam o caixão ser baixado à sepultura. Daniel olhou para o horizonte, onde nuvens escuras acumulavam-se. "Começamos de novo. Todos nós, sem mentiras, sem fantasmas." "E o pai?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. O que fazer com o homem que havia sido simultaneamente vítima e algoz, que havia falhado tão profundamente com sua família e consigo mesmo? "Ele precisa querer mudar", respondeu Daniel finalmente. "Não podemos salvá-lo de si mesmo." No caminho de volta, a chuva começou a cair. Primeiro algumas gotas esparsas, depois um temporal violento. Era como se o céu finalmente liberasse todo o peso que carregava, assim como aquela família começava lentamente a liberar-se do peso de seus segredos. Na casa dos Silva, uma decisão estava sendo tomada. A mãe, depois de décadas de submissão e silêncio, estava fazendo as malas. "Para onde você pensa que vai?" A voz do pai trovejou do vão da porta do quarto. "Para um lugar onde possa respirar", respondeu ela, sem erguer os olhos da mala que arrumava metodicamente. "Para longe deste museu de culpas e arrependimentos. Você não pode simplesmente ir embora." Ele argumentou, a voz oscilando entre raiva e medo. "O que vão pensar as pessoas? O que vai ser de mim?" Ela olhou para ele então, diretamente nos olhos, talvez pela primeira vez em anos. "As pessoas pensarão o que sempre pensaram, que somos uma família modelo com segredos bem guardados. E quanto a você, talvez seja hora de pensar no que poderia ter sido em vez do que foi." A determinação na voz dela surpreendeu a ambos. O pai recuou, momentaneamente sem palavras, diante desta nova versão da mulher que pensava conhecer tão bem. Quando Daniel e Clara chegaram, encontraram a mãe na varanda, as malas ao lado, esperando pelo táxi que a levaria para o apartamento de Clara. "Ele sabe?" perguntou Daniel. "Sim, e pela primeira vez em 40 anos não conseguiu me controlar com culpa ou medo." Clara abraçou a mãe, um abraço apertado, cheio de um novo entendimento, uma nova conexão. "Estou orgulhosa de você." A mãe sorriu. Um sorriso trêmulo, mas genuíno. Pequenos passos, um dia de cada vez. O táxi chegou, as malas foram colocadas no porta-malas. A mãe olhou uma última vez para a casa que havia sido sua prisão e seu refúgio por tantos anos. "Acha que ele vai ficar bem?" perguntou Clara, seguindo o olhar da mãe. "Não sei. Espero que sim. Mas não posso mais sacrificar minha vida esperando que ele encontre a sua." Quando o táxi partiu, levando mãe e filha, Daniel permaneceu por um momento, olhando para a casa silenciosa. Através da janela, podia ver o pai parado na sala, uma figura solitária, observando a família que construíra e destruíra, se afastando. Poderia haver redenção para ele, para qualquer um deles, ou algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente. A resposta, Daniel suspeitava, estava apenas começando a se formar, como uma fotografia lentamente revelando-se em um banho químico. O processo seria longo, doloroso, mas talvez no final surgisse algo que pudesse ser chamado de cura. 3 meses se passaram, desde que a mãe deixou a casa da família. O outono chegara, transformando as árvores em explosões de vermelho e dourado, como se a própria natureza estivesse demonstrando que mesmo os finais podem ser belos. Daniel estava em seu apartamento, organizando alguns documentos, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao encontrar seu pai do outro lado. "Posso entrar?" perguntou ele, a voz baixa, quase irreconhecível em sua hesitação. Daniel hesitou por um momento, mas deu um passo para o lado, permitindo sua entrada. O pai parecia diferente, mais magro, mais velho, mas também mais presente de alguma forma, como se uma névoa tivesse se dissipado. "Como está?" perguntou Daniel,
oferecendo café que foi aceito com um aceno silencioso. Sóbrio, respondeu o pai após um momento. 62 dias. Daniel assentiu, incerto de como responder. O silêncio entre eles pesava como uma presença física na sala. Não vim pedir perdão, continuou o pai, olhando para a xícara em suas mãos. Sei que algumas coisas vão além disso. Então por que veio? Para dizer a verdade, pelo menos uma vez, sem desculpas, sem justificativas. Daniel sentou-se, preparando-se para o que viria a seguir. Sempre culpei sua mãe, o trabalho, as circunstâncias. Qualquer coisa menos eu mesmo, começou o pai. A bebida não me transformou em um monstro, apenas revelou o que eu tentava esconder. O controle, a raiva, o medo de fracassar. Ele fez uma pausa, respirando profundamente. Quando Miguel morreu, algo quebrou em mim. Não conseguia enfrentar o que tinha feito, então transferi a culpa para todos ao redor. E quando você nasceu, me viu como uma segunda chance que não merecia, completou Daniel. Sim, e em vez de agarrar essa chance, afastei-me. Era mais fácil manter distância do que arriscar amar e perder novamente. Daniel observou o pai. Realmente observou pela primeira vez em anos. Viu não apenas o homem que o ferira tantas vezes, mas também alguém quebrado por suas próprias escolhas, preso em padrões destrutivos que talvez agora estivesse finalmente tentando romper. Estou em terapia, continuou o pai, e em um grupo de apoio para alcoólicos. Estou tentando entender por que fiz o que fiz, por que magoei as pessoas que deveria proteger. E está encontrando respostas? Algumas. Nenhuma que justifique ou desculpe, mas que pelo menos me ajudam a ver o padrão, a interrompê-lo antes que continue. Daniel sentiu um nó na garganta, uma mistura complexa de emoções, raiva, tristeza e algo próximo de esperança. Clara e mamãe sabem que você está aqui? Não. Você foi o primeiro. Achei que devia isso a você. Por quê? Porque de todos nós, você foi quem carregou o fardo mais pesado sem ter escolhido. Clara foi sufocada por expectativas, sua mãe presa pela culpa e medo. Mas você simplesmente existia no vácuo deixado por Miguel, tentando se fazer visível em uma casa de fantasmas. As palavras atingiram Daniel como um soco, expondo uma verdade que ele mesmo nunca havia conseguido articular tão claramente. Na casa de Clara, enquanto isso, mãe e filha desenvolviam uma nova dinâmica. A mãe havia começado a trabalhar meio período em uma livraria local, seu primeiro emprego em décadas, e Clara retomara sua arte com uma intensidade renovada. O que está pintando? Perguntou a mãe, observando Clara trabalhar em uma tela grande no estúdio improvisado. Ainda não sei ao certo, respondeu Clara, aplicando camadas de azul profundo que gradualmente se transformavam em tons mais claros. Começou como algo sobre dor, mas está se transformando em algo sobre possibilidades. A mãe observou a pintura, vendo como as sombras escuras, na base, davam lugar a espaços luminosos no topo. Como nossa vida agora, comentou suavemente. Clara sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Nas últimas semanas, a relação delas havia se transformado. Não era perfeita, longe disso. Havia momentos de tensão, velhos padrões emergindo quando menos esperavam. Mas havia também uma honestidade nova, uma vontade genuína de ver e ser vista. Daniel ligou, disse Clara, colocando o pincel de lado. Papai foi visitá-lo hoje. A mãe tensionou visivelmente. O que ele queria? Aparentemente está sóbrio, em terapia. Já ouvimos isso antes. Sim, mas Daniel disse que parecia diferente desta vez. Mais real. A mãe sentou-se, absorvendo a informação. Você acredita que pessoas podem mudar realmente? Perguntou Clara. Depois de tanto tempo nos mesmos padrões, a mãe refletiu por um momento. Olhe para mim. 60 anos começando de novo, aprendendo a existir sem ser apenas uma extensão de outra pessoa. Ela sorriu levemente. Se eu posso mudar,
talvez qualquer um possa. A questão é, quanto estamos dispostos a arriscar nessa possibilidade? Naquela noite, os três, mãe, Daniel e Clara, jantaram juntos no pequeno apartamento. Era o primeiro encontro familiar sem a presença dominante do pai, sem o peso dos segredos não ditos. Ele parecia sincero, comentou Daniel, relatando o encontro mais detalhadamente. Não pediu para voltar. Não tentou minimizar o que fez. Apenas reconheceu. E você? Perguntou a mãe. O que sentiu? Daniel pensou por um momento. Raiva ainda, mágoa, mas também, não sei, algo como alívio, como se finalmente pudesse deixar de ser o filho invisível e ser apenas eu mesmo. Clara pegou a mão do irmão por cima da mesa. Acha que devemos dar uma chance a ele? Não sei se é questão de devemos, respondeu Daniel. Cada um de nós precisa decidir o que quer daqui para frente. Que tipo de relação, se é que deseja alguma. A mãe olhou para os filhos com uma mistura de orgulho e tristeza. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente antes, por não ter protegido vocês como deveria. Estamos todos aprendendo, disse Clara suavemente. Todos nós falhamos uns com os outros de alguma forma. A questão agora, continuou Daniel, é o que fazemos a partir daqui. Como construímos algo novo dos fragmentos. Uma semana depois, os 4 membros da família Silva encontraram-se em terreno neutro, um pequeno café no centro da cidade. O encontro havia sido sugerido por um terapeuta familiar que todos concordaram em consultar. Um primeiro passo tímido na direção de algum tipo de cura. O pai estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. A mãe mantinha-se composta, mas alerta. Daniel e Clara sentaram-se lado a lado, uma frente unida pela primeira vez em suas vidas. Obrigado por virem, começou o pai. Sei que não mereço esta chance. Não estamos aqui para distribuir chances ou perdão, esclareceu Clara. Estamos aqui para descobrir se existe um caminho adiante para esta família. O pai assentiu, aceitando os termos. O terapeuta sugeriu que cada um de nós compartilhe uma verdade e uma esperança, continuou Clara. Algo que nunca dissemos e algo que desejamos para o futuro. Houve um momento de silêncio enquanto cada um considerava suas palavras. Eu começo, ofereceu a mãe, surpreendendo a todos com sua iniciativa. Minha verdade é que por muitos anos fantasiei sobre partir, sobre uma vida diferente. Imaginar isso me dava forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Ela fez uma pausa, os olhos úmidos. E minha esperança é que possamos todos aprender a nos ver realmente, não como reflexos distorcidos de nossas expectativas ou medos, mas como realmente somos. Clara foi a próxima. Minha verdade é que sempre soube que algo estava errado em nossa família, mas era mais fácil pretender que tudo estava bem, ser a filha perfeita, do que enfrentar o vazio. Ela respirou fundo. Minha esperança é encontrar minha própria voz, não apenas na arte, mas em tudo. E talvez algum dia sentir que pertenço a esta família sem precisar performar um papel. Daniel olhou para a mesa, reunindo coragem. Minha verdade é que passei a vida inteira me sentindo como um fantasma na minha própria casa, invisível e irrelevante. Construí minha identidade inteira em torno de não ser visto. Seu olhar encontrou o do pai. Minha esperança é que um dia, quando pensar em família, a primeira coisa que sinta não seja dor. Finalmente, o pai. Suas mãos haviam parado de tremer, uma calma resignada tomando conta dele. Minha verdade é que sabia exatamente o que estava fazendo durante todos esses anos. Não era apenas a bebida ou a culpa. Era uma escolha deliberada de controlar através do medo, de manter vocês pequenos para que eu pudesse me sentir grande. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. E minha esperança é simples e provavelmente impossível. Que algum dia, quando pensarem em mim, possam lembrar de algo além da dor que causei.
O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores desta família. Não era carregado de segredos não ditos ou raivas sufocadas. Era um silêncio de reconhecimento, de verdades finalmente expostas à luz. Nos meses que se seguiram, a família Silva continuou o difícil trabalho de reconstrução. Havia sessões de terapia, individuais e em grupo. Havia recaídas e progressos. O pai manteve-se sóbrio, embora a luta fosse diária. A mãe floresceu em sua nova independência, descobrindo paixões e interesses que haviam permanecido dormentes por décadas. Clara finalmente completou sua grande pintura, um trabalho que começara como expressão de dor e terminara como uma representação de transformação. Foi sua primeira exposição individual, e toda a família compareceu, ainda desconfortável em sua nova configuração, mas presente. Daniel, talvez quem mais precisava cicatrizar, permitiu-se finalmente explorar quem era além do filho invisível, além do substituto para um irmão que nunca conhecera. Começou a escrever, descobrindo na palavra escrita uma forma de dar voz ao que havia permanecido silenciado por tanto tempo. Em uma tarde de inverno, quase um ano após as primeiras revelações de Marisa, Daniel visitou o cemitério onde o irmão estava enterrado. Era a primeira vez que ia ali deliberadamente, enfrentando o fantasma que havia moldado sua existência, mesmo antes de seu nascimento. A lápide era simples. Miguel Silva, amado filho e irmão, para sempre em nossos corações. Daniel ajoelhou-se, tocando suavemente o mármore frio. Olá, irmão, disse baixinho. Sinto muito que não tenha tido a chance de crescer, de viver. Sinto muito que sua morte tenha sido usada para criar tanto sofrimento. Lhe colocou um pequeno carro de brinquedo na lápide, semelhante ao que imaginava que um menino da idade de Miguel teria gostado. Mas quero que saiba que, de alguma forma, você nos salvou no final. A verdade sobre sua partida, por mais dolorosa que seja, finalmente nos libertou. Clara encontrou-o ali alguns minutos depois, tendo adivinhado onde o irmão estaria. Silenciosamente, sentou-se ao lado dele, seus ombros se tocando em suporte mútuo. Como se sente? Perguntou ela. Daniel olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, projetando sombras longas. Como se estivesse finalmente dizendo adeus, não apenas a ele, mas ao peso que carregamos por tanto tempo. Clara assentiu, compreendendo. Acha que algum dia estaremos realmente bem? Como família? Daniel considerou a pergunta, sentindo seu peso e sua esperança. Não sei se algum dia seremos o que as pessoas chamam de uma família normal. Há muita história, muita dor. Ele fez uma pausa, observando como a luz dourada do sol poente transformava o cemitério em um lugar quase belo. Mas talvez possamos ser algo diferente. Algo construído na verdade, no respeito. Algo frágil e imperfeito, mas real. Clara sorriu levemente, apoiando a cabeça no ombro do irmão. Isso parece bom o suficiente para mim. Enquanto caminhavam de volta, Daniel pensou em como a vida era estranha. Como as revelações que haviam ameaçado destruir completamente sua família haviam paradoxalmente oferecido a única chance real de salvá-la. Algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Algumas perdas nunca seriam totalmente superadas. Mas havia encontrado algo que nunca esperou ter: a possibilidade de paz. Não a paz que vem da negação ou do esquecimento, mas a que nasce da verdade enfrentada com coragem. E talvez, pensou ele, essa fosse a maior redenção possível. Não apagar o passado, mas criar um futuro que não fosse mais definido por ele. No apartamento de Clara, a mãe preparava o jantar, movendo-se com uma liberdade que ainda parecia nova e frágil. O pai viria também, não para ficar, não para retomar o controle, mas como um convidado, tentando ganhar seu lugar nesta nova constelação familiar. Havia um longo caminho pela frente, Daniel sabia. Muitas conversas difíceis, muitos momentos de dúvida.
Mas enquanto observava o céu noturno surgir lentamente acima da cidade, sentiu algo que havia sido raro em sua vida: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ficaria bem, mas a esperança madura de que, mesmo com todas as cicatrizes e imperfeições, havia espaço para crescimento, para cura, para novos começos. E isso, por enquanto, era suficiente. Se você assistiu até aqui, comente Tartaruga, assim vou saber que você curtiu a história. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Obrigado por assistir.